que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Que alegria podemos estar reunidos nesses cultos tão importantes que nos levam a crer, declarar e profetizar a bênção do Senhor para o próximo ano. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer mais uma vez meu amigo pastor Pascoal pelo convite. Eu trago abraço da minha esposa, a pastora Angélica, também dos nossos filhos, que está aumentando a família, né? Tinha a Isadora, a primeira vez que eu vim aqui, a Isadora é um bebê de colo, agora ela já está com 6 anos. Tem uma bolinha gorda, sorridente, que é o Joaquim, 200 volts, e agora a Angélica está grávida da Antonella. Dizia ao pastor no caminho que eu vou comprar uma Kombi, escreveu "Ô Glória", e eu vou fazer a obra agora, né? Eu trago abraço dela, dos nossos filhos, peço as orações dos irmãos, vindo para cá, ainda com uma febre muito alta, agora à tarde ali no hotel, quando chegamos, mas o Senhor é poderoso para operar um milagre, inclusive na minha vida, para que eu possa servir a igreja. Você crê nisso? Amém? Você já deu um sorriso bonito para quem está perto a você? Sorria, dê um sorriso, cumprimente essa pessoa e convide ela para ouvir a palavra de Deus. Diga para ela: por gentileza, não converse comigo, eu quero ouvir Deus falar. Amém? Segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Segundo livro das Crônicas, no 14º capítulo, a partir do versículo de número 1, conta-nos assim o texto bíblico: quando Abias morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Removeu os altares estrangeiros, os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse às suas leis e os seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim, o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Nesse período, ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Asa foi o terceiro rei depois da divisão do reino de Israel pós-morte do rei Salomão. Nas informações bíblicas, devido à idolatria que entra no coração e no reinado de Salomão, acabou isso desaguando na divisão do reino entre general e filho. É dividido no reino norte, abrangendo 10 tribos, com capital em Samaria, e o reino sul, Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém, chamado de Judá, o reino norte chamado de Israel. Pensando no reino sul, do qual veria o Messias, essa linhagem messiânica, vamos ter Roboão, depois Abias e logo após este rei Asa. O que é interessante desse contexto histórico e tem a ver com uma base teológica para a mensagem, para que nós possamos identificar algumas coisas, depois interpretar elas e ao final aplicar elas. O interessante é que quando a gente estuda o reinado de Roboão, mas principalmente de Abias, o pai de Asa, a gente vai perceber
que a idolatria tomou espaço no meio do povo de Deus. E ela entrou de forma sorrateira, com a influência da cultura pagã, os costumes dos outros povos. A idolatria foi tomando espaço. E a relação de Israel, mais precisamente Judá, e nós temos que lembrar que eles tinham o templo em Jerusalém, o ambiente do culto, de sacrifício, a lei sendo ensinada por sacerdotes, o trabalho litúrgico dos levitas. Mas eles criaram uma relação com Deus apenas religiosa, ritualística. Então pensavam de forma equivocada que estando no Shabat cultuando a Deus, isso era suficiente. E esse equívoco trouxe sérios resultados sobre a nação de Israel, mais precisamente Judá. Porque Deus tinha chamado esse povo, separado, formado, dado uma terra, dado suas leis, por causa de uma aliança, um pacto que o Senhor fez, lá no Monte Sinai. O fato de Deus dar a instrução, dar a lei, era essa evidência de que Deus tinha com eles um acordo, queria guiá-los, queria reinar sobre eles, governá-los. No aspecto prático, o cumprimento da lei não apenas iria organizar a vida civil, religiosa, mas seria, para os outros povos, uma placa de sinalização, ou uma forma de anúncio, de pregação, de evidência da exclusividade, da santidade de Deus. E dentre as leis, quando pensamos no decálogo, os 10 mandamentos, a gente percebe que tudo começa com essa exclusividade a Deus. Culto só a Deus, ser o Senhor seu Deus, não ter imagens, relações idolátricas. Isso estava nos mandamentos, isso estava no decálogo. Mas a cultura pagã trouxe hábitos pagãos, e a consequência é que eles se tornaram presa fácil na mão dos inimigos. Porque o culto, a qualidade do culto, o comprometimento do culto a Deus, determinará não apenas a nossa espiritualidade, mas principalmente a presença de Deus e suas bênçãos sobre nós. O culto que nós oferecemos a Deus demonstra quem Ele é para nós. Ele é o termômetro dessa espiritualidade. Se o culto é exclusivo, se ele é comprometido, ele evidencia, ele ratifica de que Deus é santo e digno de ser cultuado. Qualquer relação idolátrica, até mesmo com o ego humano, ele desonra a Deus. A tentativa de autonomia do ser humano desonra a Deus, porque é Deus quem concede a vida, o ar, o alimento, a saúde, tudo que temos e somos. Somos extremamente dependentes de Deus. Honrá-lo, dignificá-lo, temer a Deus, respeitá-lo e amá-lo de forma extremada, é sem dúvida a consciência nítida, clara e responsável de quem Deus é para nós. Se Deus é santo, o seu culto é sagrado. Se Deus é digno, o seu culto tem objetivo. Se Ele é glorioso, o seu culto o louva. Por isso, a idolatria, ela é um desrespeito a Deus, colocado pelos profetas do Antigo Testamento como um adultério, ou comparado até à prostituição em dados momentos. Porque eles levavam oferendas e oferta aos deuses, e horas iam cultuar a Deus.
pediam provisão, proteção e bênção aos deuses, faziam alianças políticas pecaminosas, casamentos mistos, quebravam as leis e depois iam cultuar a Deus. Mas culto não tem a ver com performance. Culto não é show. Culto é compromisso. Se a gente oferece alguma coisa aqui a Deus à noite que não combina com o estilo de vida desde de manhã, não faz sentido nenhum. Porque Deus nunca quis apresentação. Aliás, Ele nem depende do nosso louvor, da nossa adoração. Ele já tem seres criados só para isso. Mas aos poucos o contexto teológico do livro de Crônicas mostra a teologia da adoração sendo afetada. A idolatria entrou. E num curto espaço de tempo do rei Abias, que reinou muito pouco tempo, a influência da mãe, a rainha Maaca, trouxe postes ídolos, obeliscos, imagens no meio dos bosques, das casas, para o povo adorar aos deuses. E eu queria principiar a mensagem dessa noite falando sobre profetizando 2025, e eu estou feliz porque eu tive participando aqui de uma conferência ainda esse ano. Foi em janeiro, né? Eu era mais jovem, né? Fevereiro fiz aniversário. E quando eu estava relembrando do que plantei como semente na pregação aqui nessa igreja, eu estava dando uma rápida visitada agora no hotel para ouvir o que Deus tem falado com a igreja. Eu queria começar a mensagem dizendo o seguinte: que antes de nós profetizarmos 2025, precisaríamos primeiro ter algumas atitudes responsáveis. Porque não adianta profetizar se o conteúdo da nossa vida e fé não combina com o conteúdo da profecia. E para que a gente entenda isso melhor, fique com a sua Bíblia aberta no segundo livro das Crônicas, capítulo 14. E nós vamos voltando aos versículos para aprendermos a palavra de Deus. Agora, entendido o contexto histórico e teológico, vamos lá. Num curto espaço de tempo, então, o rei Abias reinou. E aí, segundo a Bíblia Sagrada, que ele reinou do ano 913 ao ano 910 a.C., diz o versículo 1: quando ele morreu, foi sepultado na cidade de Davi, seu filho Asa foi seu sucessor. Resultado: houve paz na terra durante 10 anos. Roboão se perdeu. Abias, o pai de Asa, trouxe idolatria. A avó dele tinha influência política e trouxe culto a Zerá, promiscuidade cultica no meio do povo de Deus. Mas quando Asa subiu ao trono, ele resolveu romper aquela história. Você pode ser vítima de traumas, dores e pecados, mas o passado não pode paralisar você. Se você quer entrar em 2025 profetizando, você vai precisar romper com coisas que te prenderam até 2024. Relacionamentos que te prendem, amizades que são tóxicas, relacionamentos tóxicos para você, relações idolátricas, seja com o corpo, com a sensualidade, com o dinheiro, com bens. Para que Deus seja o centro do culto, nada mais pode dominar o seu coração. E isso requer um rompimento. Você precisa romper ciclos de domínio sobre sua vida. É isso que Asa fez. Seu pai trouxe idolatria, sua avó influenciou e trouxe um culto promíscuo. Mas ele subiu ao trono para fazer a diferença. Enquanto seu pai ficou cerca de 3 anos, ele ficou 41 anos
A primeira coisa que vemos em Asa é que ele assumiu o trono e ele vai começar, como já vamos ver nos versículos, a fazer algo diferente. Para que 2025 seja diferente, rompa com tudo que prende você. A nossa oração nesta noite vai ser para que o Senhor rompa com relacionamentos, ambientes idolátricos que estão sobre nossa vida. Tim Keller, no seu livro sobre idolatria, diz algo muito profundo. Ele diz assim, tudo que você acha que não vive sem aquilo é o seu ídolo. Tudo que você acha que não vive sem, aí é o seu ídolo. Responda a pergunta: eu não vivo sem? Esse é o seu ídolo. Nós criamos idolatria porque somos seres essencialmente religiosos, e o somos porque saímos de Deus. Há uma essência divina em nós que nos atrai espiritualmente. Se Deus não for o Senhor, algum ídolo dominará o seu coração. Por isso o rei Asa sobe ao trono e começa a romper com a idolatria, porque não existe bênção de Deus em culto dividido. Algo ou alguém dominará o seu coração. Ou o Senhor estará no trono absoluto, ou você vai se preencher com outras coisas. E essa busca insana, adoentadora de sentido, de um senso de pertencimento, faz o ser humano se afastar de Deus. A procura de respostas na natureza, em si mesmo, no outro, num cônjuge, no dinheiro, num bem. O ser humano fica insaciável, e aí ou ele precisa daquilo de novo, em maior quantidade, ou de algo novo. E são expressões do vazio que há no ser humano. Se você quer profetizar bênçãos, entenda que não existe satisfação mais completa, plena e contínua que não seja em Deus. John Piper disse: aprenda a se satisfazer plenamente em Deus. Deus é suficiente. Quando nos satisfazemos em Deus, nós deixamos as manipulações para o nosso ego. Quanto mais cheios de Deus estamos, mais desnecessário vai ficando a busca da satisfação pessoal. Você precisa romper. Anote aí no seu caderno, na sua Bíblia, no seu celular. Então, primeiro ensinamento para profetizar bênçãos: primeiro, rompa ciclos de idolatria. Você precisa tomar algum passo em relação à sua história. Você não precisa dar continuidade. Asa rompeu o que seu pai e sua avó fez. E você? Aplicando isso, que áreas precisam ser transformadas? Que rompimentos precisam ser feitos? Sabe o que é pior? É que na maioria das vezes a gente sabe o que precisa fazer. A questão é se tem coragem e disponibilidade. Renúncia na Bíblia não é uma opção. Ela é um caminho de bênção e de obediência a Deus. No versículo 2: ele fez o que era agradável ao Senhor, e houve paz na terra durante 10 anos. O que é isso? 2: Asa fez o que era bom e certo aos olhos de quem? Do Senhor. Que era o que dele? Seu Deus. O foco de Asa era agradar a Deus, honrar a Deus, fazer o que glorificava a Deus. Não adianta só rompermos ciclos idolátricos. Nós precisamos honrar a Deus,
agradar a Deus, glorificar a Deus. E a gente glorifica a Deus não apenas no ambiente do culto, não apenas com palavras de louvor, mas com atitudes de comprometimento com Deus. É aqui que está a diferença de um culto de um cristão maduro, cheio de Deus. Qual é a sua prioridade? Quais são as suas prioridades para 2025? A primeira deveria ser: eu viverei para agradar ao Senhor. E isso é muito sério, porque no texto veremos que agradar a Deus significaria muito trabalho, significaria desagradar pessoas, mover coisas no ambiente, quebrar outras, retirar outras, trazer outras. Agradar a Deus nos coloca nesta posição, a posição da disponibilidade. É uma reorganização da vida. Para profetizar 2025, precisamos nos reorganizar. É uma planilha espiritual, mas que enxerga todas as áreas da vida. E talvez aqui há um equívoco, porque nós pensamos que aquilo que é material não é espiritual, o lazer não é espiritual, a saúde não é espiritual. Pensamos que espiritual é só o que é eclesiástico, litúrgico, e é um equívoco, porque estar saudável também é espiritual, estar alegre também é espiritual, a família também é espiritual, o alimento também é espiritual, é para a glória de Deus. Você vai precisar se reorganizar, fazer o que é reto aos olhos do Senhor, é abrir mão daquilo que é agradável aos seus olhos e aos olhos dos outros. Em outras palavras, Deus gosta de coisas que não gostamos, e nós gostamos de coisas que Deus não gosta. As coisas que fazem os nossos olhos brilhar, muitas das vezes não glorificam a Deus. O que faz os seres humanos vibrar, na maioria das vezes, não honra o nome do Senhor. Decida a quem você vai agradar: a si, aos outros ou a Deus. Você precisa tomar uma decisão para 2025. Eu vou viver o ano da intimidade com Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero sentir Deus. Eu quero experimentar Deus. Como diz o salmista, eu vou provar. E a ideia ali é do salmista experimentar, degustar o quanto o Senhor é bom. Eu vou me satisfazer em Deus. Eu vou conhecer mais Deus. Mas vamos aos próximos ensinos. 3. Removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Olha esses 3 verbos: removeu, despedaçou e derrubou. Por favor, enquanto eu vou me hidratando aqui, que eu estou tendo que lidar com a minha garganta e com a febre, né? Dá um sorriso cheio de Deus para a pessoa do seu lado e diga para ela: comece uma faxina. Porque nós queremos profetizar, mas nós já vamos chegar na profecia do texto. A profecia está no capítulo 15. Mas antes de chegar na profecia, antes de profetizar 2025, há lições de Deus para nós.
E ela começa com isso: remover, despedaçar e derrubar. Tudo que não mantém o foco em Deus, que tira a adoração exclusiva a Deus, não é para você. Qualquer coisa que domina o seu coração e tira os seus olhos de Deus, não é bênção para você. Pode ser agradável, os outros podem aplaudir, pode te colocar em evidência. Fuja. Solteiros que me ouvem, cadê os solteiros? Levanta a mão, só para eu visualizá-los e já ir orando por eles. Qualquer relacionamento que desonre o Senhor não é bênção para você. Quem você procurar deve estar tão aprofundado em Deus, que para encontrá-lo você terá que buscar na presença do Senhor. Qualquer relacionamento, mesmo que nutra você, que não glorifique a Deus, caia fora. Casados, por gentileza, Deus instituiu o casamento. A bênção de Deus está no respeito e no amor mútuo. Remova aquilo que interfere no seu casamento. Se for necessário, despedace, retire, derrube, porque ídolos não se negociam. Você não pode pegar um ídolo e tornar ele uma peça de adorno. Dá para entender? Ídolo se quebra, se remove, se derruba. Vida espiritual é muito sério e não é brincadeira. Para profetizar bênçãos, você vai precisar fazer uma faxina dentro da tua história de vida. Feche os seus olhos por alguns segundos em oração. Espírito Santo, nos mostra aonde estão os ídolos, aonde estão altares, aonde estão relacionamentos idólatras. Senhor, mostra para nós as áreas que precisam ser reorganizadas para 2025. Retira de nós, Senhor, tudo aquilo que desonra ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, libera a Tua palavra sobre nós. Arranca raízes antigas, dores, aprisionamentos. Nós queremos ser livres nessa noite. Nós queremos entrar em 2025 celebrando a vitória do Senhor. Nós queremos cantar cânticos de liberdade. Senhor, eu oro com Tua igreja pelo nosso país que sofre com impostos tão pesados, com relacionamentos idólatras, Senhor, dentro do Congresso, sistema judiciário. Nós declaramos a liberdade do Senhor para a nossa nação. Há uma promessa do Senhor sobre o Brasil, há uma promessa do Senhor sobre esse estado, e há uma promessa do Senhor para esta cidade e para esta igreja. E nós veremos em nossos dias o cumprir da promessa do Senhor, em nome de Jesus. Vamos caminhar mais um pouquinho, os irmãos estão se alimentando da palavra, amém? Versículo 4. Aquilo que começa dentro da sua casa, do seu ciclo, precisa influenciar os outros. A sua liderança precisa influenciar os outros. Olha o versículo 4. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse suas leis
e seus mandamentos. A ordem era clara, não basta apenas tirar os ídolos, tem que buscar ao Senhor. Mas para buscar ao Senhor, nós precisamos nos relacionar com suas leis e seus mandamentos, a sua palavra, a sua direção, seu ensino. Buscar a Deus tem a ver com um compromisso com a sua palavra. Ele ordena ao povo que lembre-se das referências de Deus na história. Lembra dos antepassados. Se a realidade deles era de uma geração idólatra, então Asa influencia a sua geração para buscar outras referências. Não é que nós não temos referências, é que muitas vezes temos referências equivocadas, perigosas. Então Asa diz: vamos lembrar de quem buscou o Senhor, vamos ter referências de quem busca a Deus, e vamos da mesma forma buscar ao Senhor. Mas vamos buscar ao Senhor obedecendo suas leis e os seus mandamentos. Se você quer ter um ano de 2025 abençoado, você precisa ter compromisso com a palavra de Deus. Ela precisa estruturar as suas decisões, nortear a sua vida, seus relacionamentos interpessoais. Tudo que você faz precisa estar baseado na palavra de Deus. A bênção profética para 2025, 2026, 2027 e até que Jesus volte está aqui na palavra de Deus. Nós não precisamos de outras profecias, outras revelações, outros sinais, de algo sobrenatural. Nós precisamos nos alimentar e praticar a palavra de Deus. Ela é suficiente. Quanto mais a igreja se aprofunda na palavra, mais as promessas se tornam acessíveis a nós. O segredo está na obediência à palavra de Deus. Mas agora ele vai aumentar o nível do seu trabalho. Dá uma olhadinha comigo no versículo 5. Nós vamos assim expositivamente pesquisando, aprendendo, estudando junto à palavra de Deus. Olha que interessante. Ele removeu santuários idólatras, altares de incenso das cidades de Judá. Assim o reino de Asa desfrutou de um tempo de paz. A bênção é consequência, entende? Se a gente ensina o povo só a buscar a bênção, mas não ensina o povo a se comprometer com Deus, abrir mão de coisas e a se envolver com o Senhor e sua palavra, nós corremos um risco muito sério. Nós podemos fazer de Deus um ídolo e achar que se a gente tiver a oração certa, no dia certo, no lugar certo, com as palavras certas, então nós teremos a bênção de Deus. A bênção de Deus é acessível a todo aquele que crê e obedece a sua palavra. Não existe elite espiritual, não existe filhos preferidos, mas existem filhos que preferem Deus. E aqui que está a questão. Ele vai entrar na cidade, ele vai influenciar os outros, e a paz vai vir, porque quando ele rompe as alianças políticas, rompe os deuses, Deus abençoa a nação. Eles param de pagar pesados impostos aos outros. A plantação deles, o trabalho deles, o contexto vai mostrar que agora prospera eles. Eles vão ter 10 anos de extrema paz e segurança. Por quê? Porque quando eles rompem a aliança política idolátrica, significa que agora eles confiam absolutamente em Deus. O seu sócio tem que ser Deus. O dono do seu negócio tem que ser Deus. Você precisa entender que a bênção de Deus está sobre você, e tem a ver com a sua relação com Deus. A geração inteira ao redor de Asa, por causa do seu pai e da sua avó,
era extremamente idólatra e pecaminosa, mas ele fez o que era reto e influenciou quem estava ao seu redor, porque o ambiente não determinará a sua saúde espiritual, mas sua saúde espiritual determinará o ambiente, influenciará o ambiente. Você pode estar no meio ímpio, pagão, você pode estar no meio pecaminoso, talvez os seus amigos do trabalho, da faculdade, da universidade, da escola, não temem ao Senhor, mas quanto mais de Deus você tem, quanto mais compromissado você está com o Senhor, mais a bênção de Deus está sobre você e vai transformando e alterando os ambientes e as pessoas. Não somos nós que somos influenciados pelos outros, somos nós que impactamos onde estamos. E isso é ser Betel, isso é ser casa de Deus, isso é ser igreja de Cristo. Se o nosso país sofre com injustiça, corrupção, fome, nós deveríamos assumir a culpa como servos de Deus, porque a bênção de Deus está sobre o seu povo. Você é um representante de Deus. Vamos caminhar mais um pouco. Além da paz, versículo 6, nesse período ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele nesses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Eu acho lindo isso. Olha mais uma lição para 2025. Tempos de paz e de bênção é tempo de construção, de edificação e de fortalecimento. Um dos maiores erros que cometemos é esse: está na prova, busca, teme, entrou na bênção, estaciona espiritualmente. Já viveu isso? Você quer ver um crente orar, ele na tribulação? Meu irmão, ele chega antes do horário do culto. O pastor diz, vamos orar, tal horário. Ele está aqui, ele ora, põe o rosto no pó, chora. Ele canta o hino com as duas mãos para cima, lágrimas correndo pelo rosto. Muitos, ao entrar no tempo de paz e segurança, estacionam, tranquilo. Na Europa houve uma pesquisa sobre o crescimento do ateísmo nos últimos 10 anos. E sabe o que mais apareceu? Estamos em países ou num continente extremamente estável e seguro. Por que precisamos de Deus? A falsa paz e a segurança torna a fé de muita gente inativa. Por favor, procure alguém, já que é profetizando, para você profetizar. Escolha alguém aí perto de você. Declare sobre a vida dela ou dele. Diga assim: tempos de paz virão sobre tua vida e sobre tua casa. Agora diga com bastante força para ela. Diga assim: tempo de paz é tempo de construção, edificação. Diga para essa pessoa: se prepare. As coisas mudam. Uma estação não se repete sempre. Você está num tempo de paz, de prosperidade. Eu estou no tempo da luta, pastor. Aprendemos com Asa o que fazer. Vamos buscar, vamos fazer uma faxina, vamos limpar as coisas. Agora eu estou no tempo de paz. Então comece a construir, edificar. Ele prepara as cidades, ele levanta muro. Na linguagem mais antiga da Bíblia, ele fortifica as cidades. Essa é a ideia do texto original hebraico. Sabe o que é isso? Eu vou me preparar, eu estou na paz, mas eu vou me preparar para outras condições. E eu não estou falando nem sobre ser positivo demais, nem ser negativo demais. Eu estou falando sobre ser realista. Você precisa estar preparado. E como é que você prepara? Edificando, construindo e fortificando. Anote isso: edificando, construindo e fortificando. É isso que ele faz. E à medida que ele vai se preparando, Deus vai abençoando e vai tendo paz. Olha o versículo 7. Asa disse ao povo de Judá: vamos construir essas cidades, vamos fortificá-las com muros, torres,
portões e trancas, a terra ainda é nossa. Por quê? Versículo 7: porque buscamos o Senhor nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados. E assim eles prosseguiram com os projetos e concluíram com êxito, ou construíram e prosperaram. Tudo está seguro, protegido, tudo está bem. Talvez para algumas pessoas, profetizar 2025 está sendo assim. Você diz: pastor, um milagre aconteceu em 2024. Mas talvez para outros, profetizar 2025 não está sendo fácil. E você diz: pastor, eu queria que esse ano terminasse mais rápido. Eu estou num ano difícil. Mas eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para você. Seja num ano de prosperidade e paz, ou seja no tempo difícil, Deus continua sendo Deus. O Senhor continua sendo o Senhor. Nada foge do seu controle, nada sai das suas mãos. Operando o Senhor, quem o impedirá? Ele continua tendo tudo. Ele é aquele que pode fazer. Ele é o Senhor soberano, absoluto. Situações não devem influenciar na sua relação com Deus. Sua relação com Deus deve ser prioridade. Da bênção ou na dificuldade, com corpo são ou enfermo, prosperando ou passando batalha financeira, continue na presença de Deus. Seus filhos estão aqui, glória a Deus. Seus filhos não voltaram para Jesus, continue buscando a Deus, continue na presença do Senhor. Profetizando 2025 é um convite para busca comprometida com Deus, de alguém que não abre mão da sua relação com Deus. A sua relação com Deus é vital. Por isso que diz: buscamos ao Senhor nosso Deus. Isso é convicção. O Senhor nosso Deus. Não são os ídolos, não é os balins, não é Azerá, é o Senhor nosso Deus. Dá uma olhadinha no versículo 8. Ele tinha tudo. Ele não apenas fortificou cidades, ele preparou os liderados dele. Ele preparou a equipe. Dá uma olhadinha no versículo aí. Olha o tamanho do exército dele. Olha as armas deles. Olha o final do versículo, o que diz aí? Qual que era a qualidade do exército dele? Mas o próximo versículo vai mostrar uma outra realidade. 300 mil homens de Judá, 280 mil guerreiros da tribo de Benjamim, até que um cuxita etíope vai aparecer com um exército maior. E isso é uma coisa interessante da vida. Sempre tem gente melhor que a gente, né? Já viu isso? Sempre tem pessoas mais habilidosas. Ele tinha 580 mil soldados. Aparece um com 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. A ideia deles era tomar tudo que pertencia ao povo de Deus. Você não pode impedir o ataque do inimigo, nem estratégias contra você, mas você pode continuar buscando ao Senhor. Você não pode impedir o que os outros podem fazer contra você, mas você pode continuar na presença de Deus. Aprenda a lutar as guerras. Suas guerras não devem ser pessoais. Os outros podem tornar pessoais. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós precisamos ampliar a visão. Para profetizarmos 2025, precisamos mudar a ótica e a compreensão. Precisamos sair dessas relações e ficar em batalhas tentando provar coisas, justificar coisas e ficar preso a situações. Saia desses ambientes. Existem lutas mais importantes, mas mesmo que uma guerra seja travada contra você, eu profetizo que se você tem Deus, Deus e você já é a maioria. A questão não é quantos soldados você tem, a questão é qual é o Deus que você serve. E a beleza do texto
está lá no versículo de número 10. Quando os inimigos vêm até a cidade de Maressa, 1 milhão para acabar com eles, Asa vai com seu exército. Versículo 11 agora. Asa clamou ao Senhor, seu Deus. Por favor, dando mais um sorriso cheio de Deus, profetize para 2025. Diga para a pessoa perto de você: vá para a oração. Diga para ela: Deus está esperando você. Conclua para ela: a vitória está na oração. Não está no arco, não está na flecha, não está nos soldados valentes, mas está na mão do Deus Todo-Poderoso. Entende isso? Aqui está o segredo. Ele orou ao Senhor. Qualquer pessoa diria: eles estão num vale, montes ao redor, com 1 milhão de soldados ao redor, e Asa vai orar? Qualquer pessoa diria: isso não é estratégia. Mas é que estratégia espiritual não tem a ver com estratégia humana. Estratégia humana é pegar escudo, espada e lança. Estratégia espiritual é falar com Deus. Porque quando falamos com Deus, quando nós oramos, então a bênção do Senhor vem sobre nós. Sabe qual foi a consequência? Obrigado. Versículo de número 12. Olhe na sua Bíblia, por favor, ou veja a projeção. O que diz o versículo? Foi o exército dele que derrotou? Quem que derrotou? O Senhor. Agora, por favor, diga para quem está ao seu lado: a ação do Senhor não impede seu compromisso, sua atitude. Sabe o que é o Senhor derrotar? O Senhor começou a agir. Versículo 14. O Senhor começou a agir. O terror do Senhor veio sobre o povo. Mas veja lá, eles tiveram que atacar os homens das cidades da região. Como resultado, era para eles perder tudo o que eles tinham. Agora eles vencem os inimigos e os despojos deles vêm para eles. Eles entram numa guerra, numa armadilha, em menor número, e sai mais próspero ainda. Eu quero profetizar isso sobre sua vida. Você não pode. Se você crer, recebe. Se você não crer, está tudo bem, eu creio. Tem mais alguém para crer comigo aqui? Então levante a sua mão. É um ato profético. Você comeu palavra, Bíblia até agora, mas nós precisamos profetizar, porque é profetizando. Eu quero profetizar sobre sua vida. Mesmo que se levantem contra sua vida, sua casa, o Senhor agirá ao seu favor. A bênção do Senhor está vindo sobre você, sobre teus filhos, sobre o teu lar. Podem preparar armadilhas, mas o Senhor concederá vitória. E eu profetizo uma grande mudança de Deus ainda este ano, que te preparará para 2025. Para todo mundo o ano acabou, mas para o povo de Deus ainda não acabou. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus é poderoso para mudar a tua história. Novidade de Deus virá sobre a vida de pessoas. Milagres, providências acontecerão, sobrenatural, sinais de Deus, portas abertas, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu profetizo sobre tua vida o tempo do sobrenatural de Deus. Mas eu tenho, nos 8 minutos que me faltam, terminar aplicando. E já que é profetizando, olha o que Deus falou. Eles venceram os inimigos e saíram mais prósperos. Venceram 1 milhão de soldados. É claro que, para quem estuda teologia, são números majestáticos. A ideia é mostrar a quantidade de soldados. Mas olha o capítulo 15, versículo 1. Eles voltam cantando o hino da vitória, felizes, mais rico ainda, prósperos. O inimigo foi vencido. E a hora da vitória, ela pode ser perigosa. Sabia disso?
O Senhor honrou o seu servo, hein? Uau! O Senhor está mostrando que eu sou servo dele. Versículo 1 do capítulo 15. Vamos aprender a palavra? Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e ele foi ao encontro do rei Asa. Só uma paradinha aqui. Não era fácil ser profeta. Às vezes tinha que falar para o rei e para o povo. Normalmente profeta não tem lugar na mesa do rei. Quando o profeta tem lugar na mesa do rei, é porque ele negociou. O profeta geralmente vem com palavras de advertência. Ele vai profetizar ao rei. Olha o que diz a Bíblia: ouça-me, Asa, ouça-me todo o povo de Judá e Benjamim. Vocês venceram? Aí ele diz: o Senhor estará com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Vocês venceram, mas o relacionamento com Deus e o compromisso precisa continuar. Decida como é que você vai entrar em 2025. Comprometa-se nessa noite, é uma decisão. Qual vai ser o nível do teu compromisso com Deus? Ele diz: sempre que o buscarem, o encontrarão. Final do versículo 2: mas se vocês o abandonarem, Ele os abandonará. Bênçãos são consequências da graça e misericórdia de Deus, mas não definem o nosso compromisso com Ele. O nosso compromisso com Ele vem antes da bênção, no tempo da provação, e vem depois da bênção, na continuidade do compromisso com Deus. Aqui está o verdadeiro compromisso com o Senhor. Ele diz: continue buscando, continue temendo. Não é só quando vocês abandonarem a idolatria, fortificar a cidade, vencer o inimigo. Precisa continuar. Quando acabar essa conferência, quando terminar semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta, o final de 2024, precisa ser de compromisso com Deus. Mas continua. Versículo 3. Olha o profeta dizendo: durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los, sem lei para instruí-los. No entanto, e aí lembra do tempo dos juízes, sempre que se viram em dificuldades e se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, eles o encontraram. Então Deus sempre esteve lá para ser achado, encontrado. Foi eles que pararam de buscar. Aí ele vai contar no versículo 5, você pode olhar na sua Bíblia, a realidade, a insegurança, a angústia. Versículo 7. Observe comigo o versículo 7. Quanto a vocês, aqui vem profetizando 2025. Abra suas mãos aí. Sejam fortes. Não desanime. 2025 está só chegando, porque as suas obras serão recompensadas. Pegue na mão de alguém ao seu lado, diga para ela: seja forte, não desanime, o Senhor tem recompensa. Diga para essa pessoa: não espere dos homens, ela virá de Deus. Diga para ela: seja forte, você não pode parar, não desista. Eu quero profetizar para a gente aqui, ó: não desista do seu casamento, do seu cônjuge, não desista dos seus filhos, não desista de tentar de novo vestibular, não desista do seu sonho, não desista do seu negócio próprio, não desista. O Senhor tem recompensa, seja forte. Mas eu queria que você fechasse seus olhos em oração, e nós já vamos orar juntos, e ouvisse isso. Quando Asa ouviu essa mensagem do profeta, versículo 8, encheu seu coração de coragem. E aí, ele que só tinha removido os ídolos de Judá,
agora teve que aumentar o compromisso, porque ele só tinha removido de Judá. Cadê as demais cidades que pertenciam a eles? Por que ele só removeu o ídolo das suas cidades? Não pode ser parcial. Sabe o que ele vai fazer? Vai agora para todos os lugares que estavam sob o domínio dele. Você não precisa de politicagem, de apadrinhamento. Se você quer estar na bênção de Deus, cumpra com compromisso e responsabilidade o que está em suas mãos. Não seja parcial. Se Deus colocou gente na tua mão, é para você cuidar. Se Deus colocou pessoas para você liderar, lidere com excelência. Quando ele ouviu o profeta, ele disse: eu vou fazer a coisa por completo. Mas ele não apenas removeu agora da região montanhosa de Efraim, de Benjamim, das cidades que foram capturados. Além disso, versículo 8 diz: ele restaurou o altar do Senhor, que ficava na frente da sala de entrada do templo do Senhor. Ele trouxe o lugar do sacrifício e do culto. Voltou a centralizar o altar. Sabe o que é centralizar o altar? Lá fala de um altar físico, local de sacrifício. Mas para nós, no sentido metafórico e espiritual, restaurar o altar é centralizar de novo o verdadeiro culto e adoração a Deus. Você não vem para o culto quando dá. Você não se compromete com a causa do Senhor quando sobra tempo, quando é possível. Você precisa ter compromisso com Deus. Quer ter 2025 abençoado? Tira o ídolo, mas centraliza de novo o altar. Restaura o lugar do altar na tua vida, a tua intimidade com Deus, o teu culto a Deus, o teu compromisso com Deus, o compromisso com o nome do Senhor, com a causa do Senhor, precisa ser colocado no lugar certo. Altar de lado, altar diante do pórtico, esse não é o lugar do altar. E aí você diz: mas o altar ainda está aqui, mas ainda tem sacrifício. Não, 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 Deus não quer isso. Deus não quer performance. Não adianta ter altar e ter sacrifício se o altar está no lugar errado. Deus tem que ser o centro, Deus tem que ser o centro, Deus tem que ser o centro da sua vida. Volte o altar para o lugar certo, restaure o lugar do altar. Hoje é dia de restauração. Ao ouvir a palavra profética, ele terminou a obra que começou e restaurou o altar. Toda a igreja em oração nesse momento. Eu quero em primeiro lugar perguntar se aqui no nosso meio, pessoas que nos visitam e precisam restaurar o altar. Toda a igreja em oração. Há amigos, amigas que nos visitam e que hoje precisam restaurar o altar. E você sabe do que eu estou falando, compromisso com Deus. Você quer fazer um concerto com Deus hoje? Eu não estou te falando de religiosidade, eu estou falando de concerto com Deus. Colocar o altar no lugar certo. Porque ele ouviu o profeta e teve atitude. Você ouviu a palavra, o que você vai fazer com a palavra? Porque não adianta nos reunirmos para uma conferência profetizando 2025 para ficar dando fórmulas de sucesso. Não é sobre isso essa conferência. O altar tem que estar no lugar certo. Eu vou perguntar: há pessoas que nos visitam que hoje querem entregar a sua vida para esse Deus, ou querem retornar aos braços do Pai, e hoje querem fazer um concerto com Deus? Se há, levante a sua mão acima da sua cabeça. Você que nos visita e hoje quer restaurar o seu altar ou entregar a sua vida ao Senhor, levante sua mão bem alto, para que eu possa orar por você que precisa hoje tomar uma atitude de decisão com Deus. Já temos aqui. E esse é o maior milagre. Aonde há mais pessoas essa noite, acene com sua mão onde você estiver. Não tenha medo, não tenha vergonha. É a tua vida espiritual com Deus agora. Pastor, é necessário que eu tenha uma atitude de fé? Que eu diga sim? Sim, é necessário. Jesus disse: se você quiser me seguir, é isso mesmo. Se você me confessar diante dos homens, eu te confesso diante do Pai. Se você me nega, eu nego diante do Pai no dia do juízo. É decisão. Quem quiser me seguir, diz Jesus, vai ter que decidir, vai ter que negar a si mesmo, vai ter que tomar sua cruz para me seguir. É esse o chamado.
vai ter que remover coisas. Há mais pessoas essa noite, há mais pessoas que precisam fazer um concerto com Deus, que precisam voltar aos braços do Pai, a comunhão com o Senhor. Eu quero orar por essas pessoas e logo após nós já vamos orar com a igreja. Convidar que o pastor já se aproxime, por gentileza. Deixa eu orar com essas pessoas. Pai, que essas mãos levantadas sejam alcançadas pela tua mão agora, que sejam alcançadas pela mão poderosa do Senhor, que eles sejam resgatados pelo Senhor, que não sejam as mãos deles que segurem tuas mãos, mas a tua mão poderosa que sustente eles com a destra da sua justiça. Nós abençoamos essas pessoas para que elas saiam restauradas da sua comunhão com Deus, e o altar saia da frente do pórtico e se coloque diante do tabernáculo, diante do templo, diante do santo, próximo, na direção do lugar do incenso, do holocausto, do culto. Que o altar não esteja desassociado do culto, que o culto e o altar estejam interligados, para que aquilo que ofereçamos a Deus tenha a ver com o culto que prestamos a Deus. Eu oro por isso em nome de Jesus. Agora eu quero convidar você a estar de pé, e nós vamos profetizar bênçãos sobre 2025. Agora, pastor Pascoal, é a hora dos irmãos exercerem a fé. Agora é a hora da busca. Agora é a hora de intercessão. Agora é a hora dos guerreiros. Agora é a hora de você colocar aquele milagre que você precisa, aquela enfermidade, aquela dificuldade que você está sofrendo, aquela pessoa que precisa ser transformada, aquilo que parece impossível, você vai colocar a Deus em oração. E nós vamos guerrear como igreja agora, porque quando a igreja se reúne na terra, há uma bênção de Deus, há uma proteção de Deus, há uma provisão de Deus, há algo que acontece quando nos reunimos, há uma presença que se manifesta quando nos reunimos. Agora é a oração. Comece a orar, levante sua voz em oração. Entre em guerra agora. Entre em oração, entre em clamor. E se o Espírito clama através de você, deixa o Espírito orar através de você. Receba agora a oração do Espírito, o clamor do Espírito. Se o Espírito te leva a orar em línguas, ore, clame, ore, busque. Comece a orar, igreja. Comece a clamar, igreja. Comece a profetizar. Comece a declarar milagres. Comece a interceder pelos teus filhos. Cite o nome deles. Cite o nome do seu cônjuge. Ore agora, coloque seus estudos, seu futuro. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Que a unção de cura venha sobre nós. Que a unção de cura venha sobre nós. Vem, Senhor, sopra sobre este lugar, Pai, que haja milagres sobrenatural, portas abertas. Deus, nós clamamos, porque 2025 se aproxima, mas ainda 2024 é ano de provisão, e nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos no milagre de Deus.